por que eu disse aqui nesse slide anterior que foi um processo de industrialização forçada? Essa questão foi muito presente no campo, por dois motivos. Primeiro, passou a existir um processo de coletivização das terras. Não se tinha mais, então, proprietários únicos nas terras. Então, fazendeiros que tinham aí grandes hectares de terra, latifundiários. Isso foi abolido, tá? Essas terras foram apropriadas e divididas em terras comunais, tá bom? Onde vários camponeses trabalhavam. E o segundo ponto do porquê foi um processo de industrialização forçada, porque a produção desses campos foi tomada. Né? Então o Estado tomava a produção e existia depois uma redistribuição. Tá? Então não tinha um processo comercial, não tinha um processo aí mais orgânico, né, do espalhamento desse recurso alimentar. Então o Estado centralizava e depois distribuía. O ponto é que isso acontecia de maneira forçada, tá bom? Tanto que muitos camponeses, muitos fazendeiros preferiram abandonar seus postos, né, ir para cidades, por exemplo, trabalhar nas indústrias. E aqueles que não podiam fazer isso, porque tinham algum tipo de ligação com a terra, tiveram que estar submetidos a esse regime, tá bom? E qual foi o problema disso, né? Assim, essa imagem, eu trouxe esse cartaz aqui porque ele ilustra um pouco essa questão do planejamento estatal, mas o grande impactado foi aquele que dependia desse grão, dependia dessa produção agrícola, né? E vão ter casos na União Soviética onde essa tomada dos recursos vai gerar uma crise de fome, tá? Uma crise de desabastecimento por problemas logísticos, né? Ou de fato a retirada desses recursos. E uma dessas crises mais famosas é o chamado Holodomor, tá? Holodomor é uma palavra ucraniana que significa matar pela fome. E só nesse ponto aqui a gente poderia fazer uma aula, nossa, gigantesca sobre Holodomor, tá? Mas o que foi então Holodomor, tá? Como o nome já diz, foi um processo de fome generalizada que abateu algumas áreas da União Soviética e milhões de pessoas morreram de fome, tá? Foi um negócio assim muito feio, muito cruel mesmo, tá? E por que eu estou usando esse termo aqui em ucraniano? Porque a Ucrânia usa esse acontecimento como um dos seus marcos nacionalistas, tá? Então, o nacionalismo ucraniano vai dizer que isso foi uma ação proposital do Stalin contra o povo ucraniano. Tá? E por que isso? Porque os ucranianos foram um dos povos que mostraram uma certa resistência ao Stalin nessa coletivização das terras e na tomada da produção, tá bom? E aí os ucranianos entendem que como punição, o Stalin organizou ah, essa morte por fome, né? Vitão, o que você acha, né? Esse é um ponto muito polêmico, muito difícil de ser abordado, tá? E assim, entre os historiadores, e aqui eu estou me baseando mais aqueles que não são panfletários, tá? Pessoas acadêmicas mesmo, que são bem equilibradas, a responsabilidade por todas essas mortes, foram mais de 5 milhões de mortes, está sim na conta do Stalin. A responsabilidade foi dele. O ponto é, o que esses historiadores eles dizem? Isso não foi algo proposital e específico para os ucranianos, tá?
porque inclusive outras áreas da União Soviética, como o Cazaquistão, por exemplo, também passaram por essa onda de fome pelo mesmo motivo, tá? Pela retirada forçada dos grãos. Então, por isso que historiadores dizem que é complicado usar o Holodomor como se fosse um genocídio, né? Ou seja, como se fosse algo intencional do governante para eliminar um povo, tá? Então, os historiadores não defendem essa tese, não tem documentação do governo para isso. O que tem sim é uma ineficiência, o que tem sim é uma omissão do Stalin agir antes, porque ele foi avisado, ele não acreditou que era um problema grave, e quando ele se mexeu para agir, o estrago já estava feito. Então, percebam aqui os termos que eu estou usando. A responsabilidade é do Stalin, mas isso não foi uma ação deliberada para eliminar um povo, tá bom? No caso, os ucranianos. Até porque outros povos da União Soviética, outras regiões também passaram aí pela essa questão da fome, morrendo milhões de pessoas, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro aí essa questão mais conceitual, tá? E pessoal, o Holodomor não foi nem de longe a única ação que Stalin fez ou deixou de fazer na União Soviética, tá? Em 37, em 37 tem aí o chamado Grande Expurgo, né? Que foi uma perseguição que Stalin fez a membros do Partido Comunista, né? Que eram entendidos, considerados como antirrevolucionários, como pessoas que lutavam contra o avanço da União Soviética. Esse corte que você acabou de assistir é um trecho de uma aula da Escola de História, uma comunidade para pessoas que, assim como você, se interessam pelo passado. Se você quiser se juntar a nós, é só você clicar aqui no link da descrição e entrar ainda hoje na Escola de História. Eu te espero lá dentro.